Meus irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração, um tema, né? E estava orando por essa palavra. E Deus, na realidade, eu ia pregar outra palavra. E ontem à noite, Deus tocou essa palavra no meu coração. Então, eu quero, assim, poder transmitir essa palavra a vocês. O tema dessa mensagem é um passo para a cura. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, eu não sei como você está, mas eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Eu estive orando ali com o irmão José, né, e está com um pouco de incômodo, mas eu declaro em nome do Senhor Jesus, se ele não recebeu a cura, ele está a um passo de receber a cura, a restauração. E você que veio aqui essa noite, se você precisa de um milagre, eu quero declarar sobre isso. Se você não receber esse milagre hoje, eu quero que nós declarar que nós estamos a um passo de receber o milagre da parte de Deus. Nós estamos aqui em casa cheia, nós estamos a um passo de ir para o nosso templo novo, amém? Para a nossa casa nova. Nós estamos a um passo de muitas coisas. Dias atrás, eu caminhando com um amigo, esse amigo meu é muito conversador, sarrista, e nós passamos em frente a uma casa, irmão Savan, evangelista Savan, e essa casa é muito bonita, e ele sabia o valor daquela casa, falou assim, olha, essa casa aqui custa 2 milhões de reais. Eu falei, rapaz, ele falou assim, olha, eu quase comprei essa casa. Rapaz, por causa de 1.999.000, que eu não comprei, quase. Falei, rapaz, quase mesmo. Mas a nossa vida é assim, nós estamos a um passo. Essa palavra quase, muitas vezes fica na nossa boca, olha, quase que eu conseguia aquele emprego, quase que eu consegui chegar em tal lugar, quase que eu fiz tal coisa, quase, é a palavra que fica no nosso vocabulário quase sempre, é o quase. Quase que o Palmeiras não classifique para a final da Libertadores, quase. Misericórdia. Mas nós ficamos no quase. Meus irmãos, nós iremos receber a cura. Eu creio que nós estamos a um passo de receber a cura. E eu gostaria de ler alguns versículos com vocês, como a da igreja, alguns textos da palavra de Deus, de falar de pessoas que receberam a cura da parte de Deus. Se você está com sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse em Marcos 5, 25, a partir do verso número 34. Marcos 5, do 25 ao 34. É um texto conhecidíssimo, onde havia uma mulher que estava quase para ser curada. Está projetado aqui, eu vou ler a minha versão, mas você pode acompanhar na sua Bíblia ou aqui no telão. Diz assim a palavra de Deus: chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com hemorragia, havia gastado tudo que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão e chegando por trás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo, o sangue parou de escorrer e ela teve certeza que estava curado. Uma mulher que estava quase, mas ela não perdeu a oportunidade de receber a cura da parte de Deus. Meus irmãos, nós estamos a um passo de receber nossa bênção, mas nós não podemos perder a oportunidade de receber aquilo que Deus tem para nós. Marcos 10, 45, outro texto muito conhecidíssimo. Marcos 10, do 46, diz assim: Jesus e os seus discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando eles estavam saindo da cidade com os discípulos, uma grande multidão encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu que alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais forte: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Então Jesus parou e disse: chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: coragem, levante-se, pois ele está chamando você.
Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa, foi até um lugar onde Jesus estava. E o que é o que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver de novo. Jesus responde: vá, você está curado, porque pela tua fé. Outro texto, Mateus 8, versos de 1 até o número 4. Mateus 8, do 1 ao 4, diz assim: Jesus desceu do monte, e muitas multidões o seguiam. Então um leproso chegou perto dele, ajoelhando-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante, ele ficou curado da lepra. Meus irmãos, 3 textos que eu separei, onde pessoas doentes, pessoas com enfermidades, que estavam a um passo de receber a sua cura, não duvidaram, não tiveram medo, mas enfrentaram o olhar dos outros, enfrentaram o medo, enfrentaram a desconfiança. 3 pessoas que falaram: olha, se está um passo, o meu milagre está um passo, então vou querer o milagre, eu vou seguir, eu quero esse milagre. E eu pergunto para você nessa noite: você está a um passo da sua cura, você está a um passo do seu milagre? Qual tem sido a sua atitude para receber essa cura, para receber esse milagre? O interessante é que esses 3 personagens não ficaram no quase. Eles poderiam, talvez, se eles não tivessem atitude de ir, se eles não tivessem atitude de gritar, se a mulher não tivesse atitude de ir até Jesus e tocar na hora de Jesus, muito provavelmente eles ficariam no quase. Mas o texto nos mostra, esse texto nos abrilhanta, esse texto nos fortalece a nossa fé, porque eles não ficaram no quase. Eles estavam a um passo de receber a cura e receberam. Por que eles receberam? Por quê? Meus irmãos, nós estamos a um passo de receber a nossa cura. Nós estamos a um passo de receber o nosso milagre. Nós estamos a um passo de receber a nossa bênção, porque a palavra de Deus nos garante isso. Que Ele estaria conosco todos os dias, que as bênçãos do Senhor estariam sobre nós. Mas por que muitas vezes nós não conseguimos alcançar o milagre, a cura, a bênção? Porque muitas vezes nós estamos de tempo em tempo, de anos em anos, não conseguimos chegar aonde aquilo que nós desejamos, queremos. Obviamente que tem que ser da vontade da parte de Deus. Meus irmãos, não basta estar um passo do milagre. Eu preciso saber em qual direção tem que ir. Observe, nós estamos a um passo do milagre, mas eu tenho que saber para onde o meu mestre está. Jesus é a cura. Aquela mulher foi correndo até Jesus. Aquele homem leproso foi até Jesus, foi em direção a Jesus. Observe que muitas vezes nós queremos o milagre, queremos a cura, mas muitas vezes não estamos indo em direção à cura que é Jesus. Você já parou para pensar isso? Hoje, nos dias atuais, no mundo, na atualidade, entre a tecnologia, a ciência, muitas vezes procuramos a resposta, muitas vezes damos um passo em direção a muitas coisas. Damos um passo em direção à ciência, damos um passo em direção ao nosso eu, damos um passo em direção à nossa satisfação, damos um passo naquilo que nós achamos ou queremos, que acho que é bom. Nós damos um passo em relação a muitas áreas, mas não damos um passo em direção a Jesus, ao Mestre dos Mestres, ao Senhor dos Senhores, ao Jeová Rafá, aquele que cura. Nós estamos a um passo, meus irmãos. Nós estamos a um passo de muitas coisas. O que está nos impedindo? Eu lembro na minha época, cadê o Moroz? Cadê o Moroz? Está lá atrás. A nossa época, né, Moroz? De exército brasileiro.
Eu falei para o pastor Marcos que a gente conhece toda essa área aqui com uma palma da nossa mão. Pega uma bússola e fala, olha, aqui você tem que ir nessa direção. Eles dão um azimuth. E você tem que colocar a sua bússola na direção correta e você tem que ir. Qual é a direção que a sua bússola está apontando? Qual é a direção? Meus irmãos, infelizmente, às vezes dentro das igrejas, a última direção que às vezes nós vemos pessoas colocar em direção a Jesus, muitas vezes coloca em direção para a ciência, a política, em direção ao dinheiro, ao status, ao poder. Mas muitas vezes não colocamos o nosso azimuth em direção ao Senhor Jesus. Às vezes estamos tão perto de receber aquilo que Deus tem para nós. E nessa noite nós possamos sair daqui com o nosso azimuth alinhado, dizendo assim, não, meu alvo é Cristo. Ele é minha força, Ele é minha salvação, Ele é minha cura, Ele é quem me sustenta. É Jesus. Mas eu gostaria que você pensasse mesmo, nós somos uma comunidade batista da paz, uma igreja. E as pessoas perguntam, por que comunidade? Por que não igreja? Eu falei, não, é igreja, comunidade batista da paz. Porque nós trabalhamos em comunidade, comum. Nós buscamos, meus irmãos, como parâmetro a igreja de Atos, como uma família, como um corpo, tem um cafezinho, tem as crianças. Nós tentamos, espelhamos a igreja de Atos, comunidade. Você que está aqui há menos tempo, eu acredito que você já tenha percebido que o nosso jeito de ser igreja é um jeito familiar. Hoje eu estou um pouco mais ajeitado, mas geralmente a gente está de camisa, gente de ser gente. Não precisamos usar não que não seja errado, meus irmãos, não é isso. Mas a gente não coloca um terno, aquela gravata, e não que seja errado, é bonito, eu acho bonito. Só me incomoda aqui minha garganta um pouco, mas é bonito. Mas por quê? Nós tentamos ser comunidade. Gente simples como a gente. Se nós estamos a um passo da cura, se nós estamos a um passo do milagre, eu gostaria que você, se tiver intimidade com essa pessoa que está ao seu lado, que você olhasse para ela e olhasse para ela e falasse assim, olha, a minha cura está em você. O Sabão fez uma declaração já para Cleide. Meus irmãos, nós somos comunidade, uma igreja, onde vivemos para Cristo, entendendo que Ele é nossa salvação. Mas nós vivemos em comunidade. E por isso eu gostaria de ler outro texto com vocês. Tiago 5:13. Se nós estamos a um passo da cura, se nós estamos a um passo do milagre, sabendo que esse milagre, que essa cura é Jesus. Mas olha que interessante, que Jesus, melhor Deus, através de sua palavra, nos dá uma direção para chegar até Ele. Não que eu não possa chegar diretamente, mas Jesus nos dá uma direção como eu posso ser curado. Jesus nos dá uma orientação como eu posso sarar. E olha o que o texto de Tiago diz. Tiago 5, do 13 até o verso número 18. Diz assim: se algum de vocês estão sofrendo, ore. Se alguém contente, cante hinos de agradecimento. Se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja, para que façam a oração e ponham azeite na cabeça, dessa forma, em nome do Senhor. Essa oração feita com fé salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros,
para que vocês sejam, muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Verso 18, depois orou de novo, então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, nós estamos a um passo da cura, e eu quero dizer para você que talvez, muito provavelmente, que a sua cura está muito mais próxima do que você imagina. Talvez a cura seja quem está do seu lado. Talvez a cura que você precisa está nessa pessoa que está semanalmente nos pequenos grupos com você. Muito provavelmente a cura está naquelas pessoas que te ligam durante a semana. Meus irmãos, esse texto é muito forte, porque diz assim, confessai o pecado uns aos outros para que sejam curados. Meus irmãos, essa palavra confessar é algo curador. A igreja católica ele tem essa cultura de ir no confessionário e confessar ao padre. Meus irmãos, isso é curador. Por isso que o texto de Tiago nos orienta, fala, olha, confessem os pecados uns aos outros. Meus irmãos, confessar o pecado é você chegar na casa do seu irmão, do seu amigo e falar, olha, eu tenho algo que eu quero compartilhar com você. Tem algo que eu quero falar com você. Tem uma dificuldade que eu não consigo vencer. Olha, tem algo na minha vida, uma área que eu não consigo romper. Confessai os pecados uns aos outros, para que sejam curados. Meus irmãos, e quando nós confessamos uns aos outros, olha que interessante, diz confessar uns aos outros, ou seja, uma hora eu confesso, mas outro momento, o outro confessa a mim. Vocês entendem que todos nós estamos no mesmo nível, no mesmo patamar? Ao mesmo tempo que eu confesso, alguém confessa para mim. Não há superioridade, não há hierarquia. Obviamente, né, meus irmãos, nós temos que ter sabedoria para não sair falando a nossa vida para qualquer pessoa, mas o que eu quero dizer aqui é que nós podemos e devemos falar aquilo que está no nosso coração ao outro. E a nossa comunidade, meus irmãos, enfatiza muito isso, através do discipulado, através dos pequenos grupos. Por isso nós falamos, olha, você que ainda não pertence a um pequeno grupo, você ainda não tem um discipulado, olha, você precisa disso, você precisa desse tete a tete, você precisa conhecer alguém, você precisa olhar na bolita do olho do seu irmão e saber como que ele vive a dificuldade dele. E isso também ao contrário é verdadeiro. Certa vez eu estava acompanhando uma pessoa, e o pastor Marcos inclusive estava junto nesse dia, e essa pessoa falou assim, pastor Marcos, olha, não tem jeito, cara, isso que eu fiz é demais, olha, eu não vou ter coragem de ir mais para a igreja, eu não vou ter coragem de olhar mais para os rostos de vocês, olha, não tem jeito. Aí o pastor Marcos falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, se fosse ao contrário, você iria me ajudar? Meus irmãos, confessar os pecados uns dos outros é isso. É nós nos colocarmos na posição do outro. É eu me colocar diante da dificuldade do outro. Porque aquilo que para mim é fácil, para o outro não é. E o contrário também é verdadeiro. Nós estamos a um passo da cura. Talvez a cura esteja do seu lado. Segunda verdade, meus irmãos, nós podemos aprender. A primeira verdade é confessar. As conversas, o confessar é a fonte de cura para todo cristão. Segunda verdade, meus irmãos, confessar significa estender a mão. A raiz dessa palavra, ela tem muitas vertentes, mas uma das que eu trouxe aqui para esse texto, para essa mensagem, confessar significa estender a mão. Quando eu confesso, eu estou estendendo a mão, eu falo, olha, eu preciso de você, eu preciso da sua ajuda. Confessar é estender as mãos. Confessar é pedir ajuda, olha, eu não consigo, mas me ajude. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim.
estender as mãos. Quando eu confesso, eu estendo as mãos. Quando eu escuto, eu estendo as mãos. Meus irmãos, é interessante que os médicos, a medicina usa o estetoscópio. Ele serve para você ouvir melhor, amplificar aquilo que eles pretendem ouvir. E na nossa caminhada nós precisamos trazer esse estetoscópio espiritual para nossas vidas. Precisamos ouvir, mas precisamos pedir uma graça de Deus para ampliar a nossa audição. E a terceira coisa, nós precisamos pedir a graça de Deus para poder também interpretar aquilo que nós estamos escutando. Ei, líder de pequeno grupo, ei, discipulador, precisamos pedir esse estetoscópio espiritual, aprender a ouvir, amplificar e também interpretar aquilo que o outro está falando a mim. Confessar traz cura. Confessar é estender as mãos. Mas é interessante que o texto diz, lá no verso de número 16: portanto, confessem os pecados uns aos outros e façam orações uns pelos outros. Meus irmãos, terceira verdade, precisamos confessar orando. Por que confessar por confessar, meus irmãos? Muitas pessoas falam, não, é o meu jeito mesmo. Não, eu sou assim, eu tenho essa dificuldade. Não, eu errei lá mesmo, é verdade. Essa confissão, meus irmãos, de jogar para fora, para ganhar aplausos, não é confissão. Confissão é quando você fala assim: ei, meu amigo, me ajude, eu tenho essa dificuldade, eu não consigo vencer. Confessar é você abrir o coração em oração. Confessar orando, como se fosse uma oração a Deus. Você pode confessar isso. Não bate-papo, meus irmãos, olha, eu errei, eu falhei, é isso mesmo, não. Precisamos confessar orando. E o interessante é que Jesus, quando fala para orar, Jesus fala assim: olha, entra no teu quarto e ora. Mas o livro de Tiago fala: olha, você tem que orar em comunidade, você tem que orar no contexto geral, uma oração comunitária. Nós precisamos, meus irmãos, como igreja, na individualidade, mas também como igreja, confessar. Estamos a um passo da cura. Por que ainda não recebemos essa cura? Confessai os pecados uns aos outros, para serem curados. Meus irmãos, é interessante, porque quando Tiago fala isso, ele não coloca alguém acima de ninguém. Por isso, nós, digo nós, me incluindo, obviamente, precisamos aprender a ouvir, amplificar, mas também precisamos interpretar muito bem tudo isso. Sabe por quê? Porque senão nós ficamos aquele cara, a pessoa tirana. Olha, você errou mesmo, verdade, você está errada. Meus irmãos, o confessar é uma via de mão dupla, tanto daquele que confessa, quanto daquele que ouve. Meus irmãos, nós temos que pedir uma graça dos céus. Líder de pequeno grupo, você discipulador, nós temos que ter essa graça do céu, para não confundir as coisas, não colocar o eu acho. Você errou, você tem que pagar. Nós colocamos o nosso eu acho. Não que não deva ter ordem, não que não deva ter orientação, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando do coração, de quem confessa
e do coração de quem ouve. Meus irmãos, eu não quero forçar nenhum texto da palavra de Deus, mas eu gostaria de ler mais um texto. Lucas 5:17. Lucas 5:17 diz assim: Lucas 5:17 até o 26. Certa vez, Jesus estava numa cidade onde havia um homem que tinha um corpo todo coberto de lepra. Certa vez Jesus estava numa cidade onde havia um homem que tinha o corpo todo coberto de lepra. Quando viu Jesus, o leproso, ajoelhou-se dele, encostou o rosto no chão e pediu. Desculpa, meus irmãos, nesse texto aqui não, tá? Desculpa, eu estou lendo errado aqui. Eu que estou lendo errado. 17, eu estou lendo aqui. Perdão. Um dia Jesus estava ensinando, e alguns fariseus e alguns mestres da lei estavam sentados perto deles. E eles tinham vindo de todas as cidades da Galiléia, da Judéia e também de Jerusalém. O poder do Senhor estava com Jesus para que ele curasse os doentes. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama e estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com o paralítico. Então o carregaram para cima do telhado, fizeram uma abertura na telha e desceram na sua cama em frente de Jesus, no meio das pessoas que estavam ali. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu amigo, seus pecados estão perdoados. Os mestres da lei e os fariseus começaram a pensar: quem é este homem que blasfema contra Deus dessa maneira? Ninguém pode perdoar pecados se só Deus tem esse poder. Porém Jesus sabia que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar os pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vai para a sua casa. No mesmo instante, o homem se levantou diante de todos, pegou a sua cama e foi para a sua casa, louvando a Deus. Todos ficaram admirados, cheios de medo, louvor, dizendo: que coisa maravilhosa vimos hoje. Que coisa maravilhosa vimos hoje. Meus irmãos, eu gostaria que você pensasse nessa situação. Eles ficaram sabendo que Jesus estava em uma casa. Então os amigos levam essa pessoa doente até Jesus, porque sabia que Jesus curaria. Mas olha que interessante, meus irmãos. O texto não diz, mas dá para entender que aquele paralítico, aquela pessoa enferma, havia falado, confessado para os amigos. Quando a gente não está com dor, você não liga para o seu pequeno grupo, para a sua líder, para o seu líder, e fala assim: olha, ora por mim que eu estou com uma dor aqui em tal lugar. Meus irmãos, ora por mim porque eu estou precisando de uma cura em tal área. Meus irmãos, ora por mim que eu estou precisando de um milagre. Nós olhamos para esse texto, meus irmãos, o texto não diz, mas eu fico imaginando aqui, não quero forçar o texto, vou repetir isso, mas aquela pessoa enferma falar: olha, por favor, eu estou com dificuldade, está doendo, olha, está machucando, está me ferindo, olha, eu não consigo. Aquela pessoa, muito provavelmente ela confessou as suas dificuldades, as suas lutas, aquilo que ela precisava. E os amigos o levaram
até Jesus. Meus irmãos, muitas vezes precisamos confessar, abrir o nosso coração aos nossos amigos. Precisamos falar aonde está doendo. Porque muitas vezes eu não consigo ir, mas eu tenho amigos que podem me levar. Muitas vezes eu não consigo enxergar, mas eu tenho amigos que vão me levar até onde eu posso ir. Meus irmãos, por isso que Deus não deu uma capacidade, superpoder para ninguém especial. Porque cada um depende um do outro. Aquela pessoa enferma não tinha condições de ir até Jesus. E olha que os amigos fizeram, eles subiram no teto, abriram o telhado e colocaram aquela pessoa diante de Jesus. Porque muito provavelmente, ele confessou, dizendo, está doendo. Está doendo. Eu não consigo mais. Confessou. E nós vemos que essa pessoa estava a um passo de receber a sua cura. E não deixou a oportunidade passar. Eu não sei qual é a sua dor nessa noite. Eu não sei qual é a sua enfermidade física, emocional. Mas eu quero dizer para você, aquele que pode curar está aqui nessa noite. E você está a um passo de receber essa cura. Qual direção você vai pegar? Qual direção? A direção do seu achismo ou a direção de Jesus Cristo? Ah, pastor, mas eu não sei qual direção seguir. É por isso que Deus colocou essa pessoa maravilhosa do seu lado. É por isso que Deus colocou essa comunidade. É por isso que Deus colocou esse pequeno grupo. É por isso que Deus colocou esse discipulador ao seu lado. Para você confessar. Não para ser envergonhado, mas para você receber a cura que vem dos céus. Para você receber a cura que vem dos céus. Eu gostaria de orar com vocês. As mãos de Deus estão estendidas sobre a terra. Nós cremos, meus irmãos, que Deus está aqui nessa noite. Ele está olhando, Ele sabe o que você precisa. Eu tenho certeza, convicção que nós estamos a um passo da cura, do milagre, da bênção. E a minha oração nessa noite, a nossa oração é: Deus, não deixe que eu perca essa oportunidade. Se for preciso confessar ao meu próximo, que eu confesse. Se for preciso eu abrir o meu coração ao meu próximo, que eu abra. Deus, se for preciso ser carregado pelos amigos, que eu seja. Mas me cura nessa noite. Me cura nessa noite. Eu quero dizer que muito além de uma cura física, Deus quer trazer uma cura em todas as áreas da sua vida, na sua alma, na sua mente, na sua psique, em todas as áreas. Eu gostaria que você trouxesse essa palavra no seu coração. Não ande sozinho. Nós estamos aqui numa igreja, num lugar legal, vem muitas pessoas nos visitar. E o nosso objetivo, nosso empenho como igreja, como liderança, é poder tentar da melhor forma acolher a todos, dar atenção. Nos esforçamos, orientamos a liderança, os líderes vão. E por isso eu digo a vocês, olha, não perca essa oportunidade. Talvez você não tenha condição, meus irmãos, de caminhar até a cura, mas eu quero dizer que essa igreja está disposta a levar você até o Senhor Jesus, aquele que traz cura. Por isso, eu quero convidar você a orar comigo. Pessoas que estavam a um passo da cura foram curados.
porque confessaram com o coração, confessaram em oração, confessou orando. E eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, que cada líder, cada discipulador, cada liderança, que nós possamos ser, assim como esses amigos desse paralítico, apenas ser um instrumento de levar até a cura. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, assim como você está mesmo assentado. Talvez você esteja com uma dor. Se você está com alguma dor, gostaria que você tiver liberdade, obviamente, você falasse para essa pessoa que está ao seu lado: ore por mim. Se você tem liberdade, fala assim: ora por mim, eu estou com uma dor. Se você não tem liberdade, não tem problema, mas se você quiser, fala assim: olha por mim, eu tenho uma dor, eu tenho uma dificuldade, eu preciso de um milagre. A cura, o milagre de Deus para a sua vida está a um passo, está a um palmo, a 1 metro. E eu quero declarar nessa noite, em nome do Senhor Jesus, corações sarados, corações restaurados, vidas restauradas pelo poder do nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, nós declaramos, ó Pai, aqui, ó Deus, nessa noite, ó Deus, o mesmo Espírito, Deus, que veio sobre aqueles os amigos desse paralítico, nós queremos declarar sobre a Tua igreja, ó Deus, sobre cada oração, ó Pai, aqui nessa noite. Ó Pai, eu quero aqui declarar, ó Deus, a cura vindo dos céus. Ó Deus, toda dor, toda enfermidade, ó Pai, saia agora em nome de Jesus. Ó Deus, mas talvez seja uma dor na alma, talvez, ó Pai, seja a dor do pecado, talvez, ó Pai, seja a dor da mentira, talvez seja a dor da inveja, ó Pai, talvez seja a dor da mágoa, talvez seja a dor do rancor, talvez seja a dor da ira. Ó Pai, eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, toda dor sai agora, bate em retirada em o nome do Senhor Jesus. Dor na alma, dor no coração, todo espírito maligno que vem para atormentar a vida dos teus filhos, nós repreendemos agora. Ó Deus, nós declaramos, ó Pai, a nossa mente, ó Deus, nós temos a mente do Senhor, a mente de Cristo. É isso que eu declaro sobre a tua igreja, ó Pai. Ó Deus, vidas saradas, e que nós possamos declarar, ó Deus, que o Senhor foi bondoso. Ó Deus, que, como diz a tua palavra, que coisa maravilhosa nós vimos hoje, Pai. Nós queremos declarar isso nessa noite. Ó Deus, que coisa maravilhosa nós podemos ver hoje na CB Paz. Cura do Senhor sobre as nossas vidas, em um nome do Senhor Jesus. Libertação, ó Deus, em um nome do Senhor Jesus. Transformação, em um nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, nós declaramos isso, Pai, sobre a tua igreja. Usa a nossa vida, usa a CB Paz como instrumento, Pai, de cura, como instrumento de restauração. Usa a CB Paz, ó Deus, para levar a mensagem do Evangelho até os confins da terra. Use a CB Paz, ó Deus, como instrumento, ó Pai, de pacificação. Use a CB Paz como o Senhor deseja, como o Senhor queira, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós declaramos aqui nessa noite a tua paz, ó Deus, que excede todo entendimento. Nós declaramos, ó Pai, aqui nessa noite a tua cura, em um nome do Senhor Jesus, em um nome do Senhor Jesus. Quem crê, fique em pé, levante suas mãos e declare em nome de Jesus.